Olá, amigos, olá, amigas, estamos iniciando a nossa Economia e Desenvolvimento desta semana. Lembrando para vocês, claro, nós estamos aí já próximos à eleição e vamos saber quem vamos escolher para dirigir o nosso país, dirigir o nosso Estado, né? E nós temos que ver, nem vou citar, até porque a lei eleitoral não permite isso, mas temos que ver o caráter daqueles que estão concorrendo em termos de ficha limpa, quem tem ficha limpa, porque parece hoje quem tem ficha suja que está querendo ser presidente do Brasil, né? Quem tem um currículo do ponto de vista de uma visão desenvolvimentista e que garanta a nossa democracia com liberdade, né? E nós temos que examinar exatamente isso para não escolher aquele que depois vai ser um fracasso e vai nos levar para onde nós não queremos caminhar e não queremos ir. Bom, dito isto, né, como dizia Jorge Alberto Mendes Ribeiro, grande, saudoso Jorge Alberto Mendes Ribeiro, meu amigo, grande colunista, grande advogado, professor lá da Unicinos. Conheci muito bem o Jorge Alberto Mendes Ribeiro, que foi um grande comunicador aqui do Rio Grande do Sul, que fez escola. Bom, de qualquer maneira, vamos então ao nosso espaço Momento Empresarial. E nesse Momento Empresarial vamos centrar no Sindiconta, né? O Sindiconta, que está aqui o nosso presidente do Sindiconta, Sindicato dos Contadores. Olá, Silvio Lopes, tudo bem? Como é que estão as coisas? Tudo bem, uma grande satisfação participar novamente do seu programa. Hoje eu vim trazer boas notícias para a classe contábil, né? Sempre traz boas notícias, né? Nem sempre, né? Mas normalmente Procura, a gente né? procura trazer boas notícias, né? E quais são as de hoje, Giovanni? Na verdade, hoje eu vim conversar com os telespectadores, né? Sobre a importância das pessoas participarem das entidades sindicais, né? Participarem das entidades associativas de classe, porque muitas coisas acontecem, né? Muitas vezes nos oprimem determinadas circunstâncias e é sempre importante que a corporação da classe se una para tentar resolver esses problemas. O sistema tributário brasileiro, como a gente sabe, ele é muito intrincado, né? Consome muitas e muitas horas dos empresários, dos contadores para o cumprimento de obrigações. E com relação à área da Previdência Social não é diferente. Não é? O senhor já ouviu falar numa declaração chamada GFIP? Estou ouvindo pela primeira vez. GFIP. A GFIP ela foi instituída, se não me falha a memória, lá em 1999, né? A guia do pagamento do FGTS, né? Foi substituída por uma declaração, né? Uma outra guia chamada GFIP. O que pretendeu o governo? O governo pretendeu unificar a guia do fundo de garantia, né? Do pagamento do fundo de garantia, com uma declaração para os fins de arrecadação previdenciária. Então, o contribuinte mensalmente, né, informa ali a relação dos empregados, o resumo das bases da folha de pagamento nessa guia chamada GFIP, e essa guia é utilizada para quitar o FGTS e essa guia também vai para a Receita Federal para os fins de lançamento da Previdência Social, né, e ali a vinculação dos salários de contribuição para cada segurado. Isso lá em 99. E se não me falha a memória, em 2007, a arrecadação previdenciária saiu do INSS, né, e passou para a Receita Federal. Até que existe uma lei, a lei chamada da criação da super-receita, né, porque o INSS antes era responsável pela administração dos benefícios e também da arrecadação previdenciária, né? Só que como a área da arrecadação é uma especialidade da Receita Federal, essa parte, então, ela foi deslocada para a Receita Federal. Muito bem, aconteceu nessa transição que muitas declarações chamadas GFIP se perderam, né? Então, a Receita Federal, quando o empresário precisava de uma certidão negativa de débitos, a Receita Federal diz, não, vá lá e entrega a GFIP que não consta aqui no nosso sistema. E os empresários, enfim, os contadores entregavam as GFIPs na boa-fé de que não iria acontecer nada, não é? E também o manual da GFIP, que foi criado pela Caixa Federal, quem administra o FGTS, era um pouco confuso, especialmente com relação à questão da GFIP sem movimento, quando não tinha fato gerador do FGTS, né? Onde nesse manual estava ali descrito que a empresa não precisava declarar a GFIP quando era sem movimento, mas era para os fins do FGTS, não para os fins da Receita, mas deixava intrincado, confuso esse sistema. Aconteceu que nos últimos anos, então, a Receita Federal autuou as empresas por atraso de entrega na GFIP, ou não entrega dela, né? E era R$ 500 por mês de atraso.
E isso trouxe dívidas impagáveis para as empresas, não é? E as empresas passaram a cobrar dos contadores, que afinal de contas era o responsável pela entrega dessas informações. Então os contadores ficaram com muitos casos dívidas impagáveis, acabaram parcelando o tributo e acabou acontecendo uma comoção, né? O contador acabou tendo que assumir pessoalmente isso? Pessoalmente esses encargos, não é? Então tem relatos de contadores que tinham dívidas milionárias, né? Das multas dessa GFIP, não é? Então houve uma comoção nacional para tentar resolver o problema, não é? Então os sindicatos, né, aqui da nossa parte, a Confederação dos Profissionais Contábeis do Brasil, no qual o Sindiconta ele é filiado, né? Inclusive eu sou diretor jurídico dessa entidade, sou associado da Confederação. Procuramos fazer um trabalho incansável perante deputados federais, não é? Faço aqui o registro do ex-presidente, né, um dos fundadores da Confederação dos Contadores, Dr. Dete Nunes, que fez um trabalho muito forte com os deputados estaduais Orizes Damasco e Josi Nunes, lá do Tocantins, né? O atual presidente, o Diego Armando Cearense, né, fez um excelente trabalho também para ver aprovada essa legislação junto com o Acácio Favacho, né, que é deputado federal pelo Amapá. Fato que depois, enfim, de muita pressão, né, muita pressão corporativa e política, foi editada finalmente agora, no mês de julho, né, no mês passado, a lei número 14.397, que anistiou, né, as multas decorrentes do atraso de entrega dessas GFIPs, não é? Mas isso aqui tem toda uma história, né, que por longos anos se perpetuou, de uma construção dessa legislação. O projeto de lei foi aprovado pela Câmara dos Deputados, pelo Senado, pelo Congresso Nacional, e o presidente vetou essa lei porque alegando que não teria interesse difuso, coletivo, interesse social a anistia dessas multas. Mas o veto foi derrubado, né? O veto foi derrubado, então foi editada essa legislação no qual foram então anistiadas as multas das GFIPs, né? Onde diz assim: aplica-se exclusivamente aos casos em que tenha apresentado GFIP com informações e sem fato gerador do recolhimento para o Fundo de Garantia do Tempo e Serviço, do FGTS, né? Então, os contadores, os empresários que, porventura, tenham nos sistemas da Receita Federal, imagino que não sejam poucos, tenham no sistema da Receita Federal multa de GFIP, não é? Ou, eventualmente, tenham parcelado essas multas, né? É importante entrar em contato com a Receita Federal, apresentar essa legislação, se foi feito o parcelamento, parar de pagar o parcelamento, né? Para ver liquidado essa conta perante a Fazenda, que isso foi um trabalho árduo das entidades de classe. Muito bem, parabéns ao Sindiconta aí que fez esse trabalho aí sob a tua liderança. Tá certo? Aliviou o peso aí dos contadores, né? Um peso forte, né? É Pesado. isso aí. E contadores, colegas, né, fazer o último registro, que é de suma importância, a participação nas entidades de classe, nos sindicatos, né? Porque essa união, né, essa participação é que vai fazer com que a classe contábil seja cada vez mais valorizada. E depois, quando acontecem coisas como essa, né, não fosse a presença, a participação e a ação do sindicato, o camarada ia ficar numa fria, né? Então, é importante essa forma de tu ter ressaltado isso, Giovanni, porque, na verdade, isso aí faz com que se pontifique cada vez mais a importância de uma entidade de representação política de uma categoria, como o caso dos contadores. Certo. Até outro dia, então. Até outro dia. Uma bela semana de trabalho para ti. Para ti também. Olá, os temores perturbam o homem desde sempre. O que temo me acontece, já traçava um versículo bíblico. E isso é verdadeiro. Na vida, para ter sucesso, no sentido de ser vencedor, ganhar as batalhas, precisamos ser fortes a partir do pensamento. Isaías sentenciava que, como penso, assim sucederá. E como determino, assim acontecerá. Simples. Pessoas negativas, as que se ornamentam com as dúvidas, as desconfianças de seu próprio poder mental, imunizante e transformador, serão castigadas com uma vida desprezada e infeliz. Quando usamos na plenitude o poder da mente, onde tudo começa e termina,
e desprezamos os clamores exalados do coração, que é enganoso, ganharemos um Senhor aliado para sermos vitoriosos em tudo na vida. Boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Olá a todos, é sempre uma satisfação estar aqui no programa Economia e Desenvolvimento. Essa história eu já contei aqui no programa, mas eu quero contar de novo. E conta a história que um grande empresário estava passando por enormes dificuldades. Além das financeiras, estava com um problema na família, de saúde e ainda sendo bombardeado pela imprensa com mentiras de toda sorte. Ele procurou seu mentor e pediu um conselho, perguntando até quando iria durar esse período de desafios que pareciam não terminar mais. O mentor olhou para ele e pediu que escrevesse em um papel e colocasse na sua gaveta. Tudo passa. E que tivesse fé nisso. A fé em que tudo iria passar deu combustível para ele seguir adiante e, de cabeça erguida, superasse os seus desafios. Lembrando Napoleão Hill, ele ensina que só fracassa aquele que desiste de continuar lutando. E, de fato, o período cinza passou, veio um novo tempo de muitas alegrias e prosperidade. Um dia, quando ele estava de novo no auge de tudo novamente, o mentor lhe procurou e pediu que abrisse a gaveta e lesse a sua anotação. Tudo passa. E tudo passa mesmo. Assim é a vida. Apesar do ser humano torcer sempre para que o ruim acabe logo e que o bom perdure para sempre. Uma boa semana a todos. Bom, Porto Alegre entrou no circuito dos investimentos no mercado imobiliário do país, ou seja, nós estamos atraindo investimentos nesse mercado. E claro, com um assunto desse tão complexo, mas tão atraente para nós que gostamos, amamos Porto Alegre, eu trago alguém que é especialista nisso e que pode nos dar dicas a respeito, inclusive você que está querendo investir aqui em Porto Alegre no mercado da capital gaúcha, você vai ter umas condições aí boas, parâmetros, porque vamos conversar agora com a doutora Caroline Pinto de Souza. Doutora Caroline, é uma constatação que Porto Alegre começou a atrair investimentos no mercado imobiliário. Exato. E eu gostaria até de iniciar frisando que também, além do investimento, a aquisição de um imóvel, ela deve contemplar, né, a questão da praticidade, economia, facilidade no deslocamento e sem, claro, não deixar de mencionar a questão da segurança. O que acontece? Porto Alegre, ela já se identifica como sendo uma das capitais mais alfabetizadas e com alto índice de desenvolvimento humano. Também ela é considerada uma das cidades mais arborizadas. Só para ter uma ideia, a média de árvores, conforme a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, fica em torno de uma árvore por habitante. Interessante. Isso os indicadores sociais em Porto Alegre estão em alta, né? São muito importantes, Silvio, porque isso reflete em qualidade de vida, que é uma coisa que todos buscam. E o investidor ele não pode deixar de estar atento a essas características. E então eu gostaria de trazer, né, como uma dica, e tanto para o pessoal que busca como moradia, imóveis, como busca para a questão de trabalho, e também com relação aos investidores, os 4 principais bairros da cidade que são os mais procurados. Eu gostaria de frisar Petrópolis, Menino Deus, Cidade Baixa e Centro Histórico. Claro que cada um reunindo as suas características. O Petrópolis, por exemplo, ele é muito requisitado pelo fácil acesso, bem como por ser também uma região que oferece até 8 praças, arborização, sem deixar de ter o acesso
à prestação de serviços e comércio. Já temos o Menino Deus, como já frisamos em outros momentos, Silvio, que é um dos bairros mais queridinhos dos porto-alegrenses. É onde está o teu escritório e onde eu moro também. Onde está localizada a Imobiliária Habita. E eu até sou também um pouco suspeita, porque também reúno muita simpatia pelo bairro. Mas, além disso, a questão do potencial já é uma realidade. Ele é um bairro que ele é predominantemente plano, ele tem grande extensão com acesso às ciclovias e também a proximidade com locais de exuberante beleza e que são convidativos à prática de esportes Parque ao Marinha ar do Brasil, ao cais não, ali, a orla do que já Guaíba. passou, atualmente já ainda está passando por obras e revitalização, porque olha vai que melhorar coisa, muito mais ainda. que coisa fantástica, né? Já se chega à Zona Sul, da região central à Zona Sul, podendo utilizar como meio de transporte ou até esporte, com uma vasta extensão sem ter aquela intersecção, né? Aquele corte que, por exemplo, a ciclovia da Ipiranga já não permite. Né? Perfeito. Outra característica que eu gostaria de trazer em relação ao bairro é também a questão que inclui, como já mencionei inicialmente, a qualidade de vida que todos buscam, por ser convidativa à prática de esportes e também tem um amplo acesso a comércios e serviços, muitos restaurantes, sem mencionar, obviamente, a proximidade com o Hospital Mãe de Deus, que é uma coisa que também é vital. E depois né? é um bairro bem próximo ao centro da capital, Se né? faz praticamente tudo a pé. Tudo a pé. Sem a necessidade de aquisição de carro, que também já se reflete numa realidade, né, dessa nova geração. Não se tem essa necessidade como os anteriores de um carro, né? de ter um carro. Já se notou que, além da questão de economia, também a questão de praticidade, para não se gastar horas num trânsito que ainda, né, o trânsito de Porto Alegre ainda é nevrálgico. Outro bairro também que eu gostaria de frisar é a Cidade Baixa, que também permanece reunindo seu charme com a existência de sobrados, casas antigas e apartamentos que reúnem dimensões que dão a possibilidade também de trazer uma nova realidade, como o home office, ter ambientes mais independizados dentro, né, do imóvel, como, por exemplo, não acontece nos imóveis que são mais atuais e modernos, onde eles buscam aproveitamento, né, do espaço. E, por último, eu gostaria de frisar também o alto potencial de investimento que está reunindo, principalmente o centro histórico da cidade. Principalmente através desse novo governo, né, que está centrado para recuperar. Exatamente, e que esperamos que haja uma continuidade, porque isso é principal e é primordial para o desenvolvimento econômico e que acaba também aumentando em cascata todos os índices. Tu tens propriedade para mencionar isso até mais do que eu. É verdade. Né? E Carolina, desculpa te interromper, porque é o seguinte, tu falaste uma coisa que é fundamental quando a gente quer desenvolver uma cidade, é saber qual é a visão do administrador, da ideologia que está por trás de si. Veja bem, antigamente, se nós revoltarmos lá para a década de 90, administrações daquela de Porto Alegre, vocês sabem quem é que administrou Porto Alegre naquela década, e um pouco depois também, era contra o Cais do Porto, era contra as obras da Orla do Guaíba, era contra o Pontal do Estaleiro aqui, que vai agora ser inaugurado em novembro. Quer dizer, tudo isso que transformou a cidade de Porto Alegre, né, fez uma reconversão na cidade do ponto de vista dela, não tinha atração nenhuma do ponto de vista turístico, era feia a Orla do Guaíba, tudo foi transformado. Mas por quê? Porque o Porto Alegrense acabou caindo na realidade. Nós temos que dar ênfase, nós temos que prestigiar aqueles homens públicos que têm essa visão desenvolvimentista. Com certeza, com certeza. Infelizmente, esse período, ele se identificou uma grande degradação, a cidade ficou verdade, muito largada. E atualmente o Porto Alegrense já também se conscientizou que nós temos um potencial muito maior do que ser uma cidade de passagem. Com certeza. Com a exploração dos pontos mais exuberantes e belos, que
que o aproveitamento, por exemplo, como mencionaste, do cais do Porto, para reverter em ambientes mais funcionais, em ambientes que possam ser desenvolvidas atividades culturais. Então, isso é fantástico. E isso é uma coisa que já se identifica no centro histórico, porque estão se principiando esses projetos e ainda muitos outros virão Com em certeza. termos de futuro. E o que acontece? Sem que tenha ainda refletido na valorização do imóvel. Então, essa dica eu acho que é muito importante para o investidor. Aproveite que agora é o momento para se fazer o investimento no centro histórico. Com baixos custos, né? Com certeza. A Carolina está dando uma preliminar que você que está interessado nisso, você que é empresário, quer investir e tal, né? Que este é o grande momento, né? Então, o contato da Carolina está aí no vídeo para vocês. É importante que as pessoas também, que o investidor tenha uma assessoria profissional para colocar bem o seu dinheiro, colocar bem o seu investimento para ter retorno, porque nenhum investidor vai fazer uma aplicação, digamos, num investimento desse que é de porte, dentro de um complexo todo econômico, sem visar o lucro, que o lucro não é logro, como no tempo lá medieval, não, o lucro é o que move o desenvolvimento da sociedade. Então, a Caroline está à disposição de você que está querendo fazer esse investimento aqui em Porto Alegre. Exatamente. Caroline, até a próxima, então. Até a próxima, muito obrigada. É sempre um prazer estar do lado dessa tua simpatia e carisma. Muito obrigado, aliás, pelo conteúdo que a Caroline acrescentou ao programa. Esse programa aqui, eu sempre digo o seguinte, o apresentador não tem, eu sou apenas o condutor do programa, e criador do programa há 22 anos. Mas o que faz o programa é exatamente conteúdos que nós passamos aqui através daqueles que frequentam, que passam aqui pela nossa bancada. E fico muito feliz por isso, porque o retorno tem sido muito bom. Carolina, até a próxima. Até a próxima. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Bom, nesse espaço do nosso Economia e Desenvolvimento, aliás, eu quero só fazer um parênteses aqui, quero agradecer aí a repercussão que vocês têm dado aqui ao programa, né? Principalmente nas redes sociais. Não é puxar o assado para a nossa brasa, como se diz, né? Ou a nossa brasa para o nosso assado. Mas, na verdade, o conteúdo que nós passamos aqui é que importa, né? E o conteúdo é trazido por aqueles que estão aqui, que desfilam aqui nesta bancada semanalmente, né? E depois nós colocamos nas redes sociais, os próprios nossos companheiros fazem isso, e esta repercussão é grande por quê? Porque o conteúdo é um conteúdo que interessa, é um conteúdo prático, da vida prática de todos nós. Interessa a família, interessa o aposentado, enfim, a todos nós que, se não estamos nessa situação, vamos estar logo, logo, ou alguém da família vai estar envolvido nisso. Doutora Luciana Pereira da Costa, obrigado pela sua presença uma vez mais, e sempre nesta área da Previdência, a senhora esclarece muito bem certos aspectos que às vezes parecem complexos, mas não são. Até porque a senhora facilita e coloca isso em linguagem muito clara. Qual é o assunto dessa semana? Então, primeiro, Silvio, muito obrigado novamente por estar no teu programa. É uma alegria estar aqui representando o escritório mais uma vez. E com esse intuito mesmo de trazer informações práticas para as pessoas na área da Previdência, que é o que a gente está atuando. Primeiro assunto que eu escolhi aqui. Enunciado do Conselho Pleno de Recursos da Previdência Social. A Previdência tem o dever de conceder o melhor benefício que o beneficiário fizer jus, cabendo ao servidor orientá-lo nesse sentido. Então, qual é a consequência disso aqui? Primeiro, a pessoa que estiver encaminhando sua aposentadoria junto ao INSS, seu benefício, qualquer que seja, junto ao INSS, sabendo dessa informação, tem aquela, vamos dizer assim, certa tranquilidade no sentido de que, ainda que eu não saiba tudo que a legislação me garante,
o servidor do INSS que estiver analisando o meu processo tem o dever de avaliar qual é o melhor benefício possível para o meu caso e me orientar nesse sentido. E qual é a consequência se isso não acontecer na prática? O servidor simplesmente indeferiu meu pedido ou simplesmente der um benefício que não é o melhor possível para o meu caso concreto. Isso me garante, como segurado, o direito de uma revisão, o direito de pleitear depois que isso seja respeitado e que eu tenha os atrasados, inclusive desde o pedido que eu protocolei no INSS. Então, a consequência disso não é que eu deva só esperar passivamente que o servidor me oriente e, se ele não orientar, não fazer nada sobre isso. Não, ele tem esse dever. Uma vez que ele não cumprir, eu sabendo disso, eu como cidadão, como segurado, eu posso... Tem o direito, né, de fazer com que isso seja observado e seja garantido, sim, o meu melhor benefício possível. E nisso a gente fala de revisão de benefício, nisso a gente pode falar também de reafirmação da data de entrada de requerimento. Por exemplo, eu entrei com o meu pedido num dia que cumpria determinados requisitos, mas um mês ou dois depois eu teria direito a outra regra de benefício, bem melhor, com valores melhores de renda. E o INSS, em vez de me orientar sobre isso, não orientou. Então, nesse sentido, também esse enunciado do Conselho de Recursos. E sendo do Conselho de Recursos da Previdência, eu não preciso de um processo judicial para me amparar. O próprio INSS, administrativamente, tem que me garantir. Interessante isso que a senhora coloca, são duas coisas. Em primeiro lugar, a questão da qualificação e da boa vontade do servidor do INSS. Eu sempre fui muito crítico, embora tenha sido funcionário público, que há momentos assim, por exemplo, os funcionários do INSS, muitas vezes, quantas greves eles fazem ao ano, né? Muitas vezes eles estão insatisfeitos com a forma como o INSS os trata, e isso pode, de alguma maneira, né, se refletir na forma como ele trata o aposentado, o figura daquele que quer se aposentar, a pessoa que vai lá buscar os seus direitos. Isso é uma questão. A outra questão é que diz respeito ao seguinte, né, que todo o camarada que está nessa condição de reivindicar sua aposentadoria precisa de um apoio, de uma assessoria, de alguém que seja especialista, porque isso vai evitar que você vá ter dor de cabeça lá adiante, não é mesmo? Com certeza. E ainda que tu não esteja assessorado num primeiro momento, assistindo programas como o teu, que trazem informações como essas, e tu tendo conhecimento sobre isso, tu colocando dentro do teu processo de aposentadoria toda a documentação que tu considera pertinente, ainda que ela não seja considerada pelo servidor na avaliação dele, isso lá na frente, quando tu for pesquisar, for ser orientado por um especialista, ele vai aproveitar aquela prova que tu juntou no processo para, aplicando esse enunciado, buscar teus atrasados. Com certeza. Qual é o outro assunto, doutora? Outro assunto muito interessante e muito recorrente também. Se eu ganho uma ação trabalhista, isso tem efeitos imediatos no meu benefício previdenciário? Nem sempre, e aí temos que ter algum cuidado. Eu vou ler aqui a ementa do enunciado, que a comprovação de tempo de contribuição mediante ação trabalhista transitada em julgado somente produzirá efeitos para fins previdenciários quando baseada em início de prova material, contemporânea aos fatos, constante nos autos do processo judicial ou administrativo. O que eles estão dizendo aqui? Teve uma época que era muito comum entrar com processo trabalhista e, mediante um acordo, fica registrado ali que houve um vínculo, às vezes de tantos anos, com empresa tal, só que aquele vínculo não ocorreu de fato. Era um acerto entre as pessoas que usavam a Justiça do Trabalho para isso. Com o tempo, o Judiciário, vamos dizer assim, se blindou contra esse tipo de situação, que é uma fraude, é uma simulação, e começa a exigir que não basta uma sentença trabalhista. Eu preciso que esse processo trabalhista tenha sido instruído com documentação que comprove efetivamente aquele vínculo que eu estou depois ganhando na Justiça do Trabalho. Para que isso sim daí tenha efeitos para a Previdência. Esse enunciado está confirmando isso, e não só o enunciado do Conselho de Recursos, mas também no Judiciário a gente tem o mesmo embasamento no fim das contas. Eu preciso que o processo trabalhista seja amparado por provas da época da prestação do serviço que eu estou alegando que tive. Não basta o reconhecimento do vínculo, não basta eu alegar, chegar lá, está aqui, foi cumprido, tá, inclusive as contribuições recolhidas. Vai ter discussão se não tiver tido a devida instrução desse vínculo trabalhista. Muito bem, olha que dois assuntos extremamente importantes, né, que dizem muito respeito a esse processo todo da Previdência Social, que é fundamental que as pessoas tenham essa percepção
e busquem a assessoria de alguém importante, né, que tem esse conhecimento e pode mostrar o melhor caminho a seguir. Doutora Luciana, um abraço, até a próxima. Até a próxima. Bom, fazia horas que a gente não tinha a honra de recebê-lo aqui no programa, porque, afinal de contas, é um cara, um empresário, executivo e tal, consultor empresarial. E, neste momento do Brasil, sobretudo, nós vivemos uma situação muito difícil, né? A insegurança jurídica, isso aí faz com que a economia fique um pouco nessa insegurança também, um debacle muito grande, e é preciso que profissionais ajudem os empresários a retomar o bom caminho, se é que eles se perderam nesse entroncamento aí de leis, de legislações e de insegurança disso, daquilo, de diz que e tal. E por isso o Celso Arruda está aqui, doutor Celso Arruda, obrigado pela tua presença. Obrigado pelo convite, Silvio. É uma honra para mim estar contigo, uma parceria de tantos anos. É né? verdade. E esse programa que tem uma confiabilidade muito grande na área de economia, desenvolvimento, a parte tributária. Então, para mim é uma honra ter aqui, um amigo pessoal que tu é meu, né? Então, muito obrigado pelo convite. Perfeito. Celso, na verdade, assim, eu sempre digo, eu tenho 51 anos de jornalismo, economista e tal, e a gente sempre ouviu falar no Brasil, sobretudo a partir da década de 70, no final da década de 70, 80, que foi uma década chamada década perdida, né? A tal de reforma tributária. E muitos economistas, como eu, famosos, evidente, os famosos, né? Eles sempre diziam que, enquanto o Brasil não tiver uma reforma tributária autêntica, né, necessária, fundamental, ele vai ter problema do ponto de vista do seu desenvolvimento econômico. Como é que está essa questão? Na verdade, assim, né, Silvio, o que está acontecendo? Eu entendo que a reforma tributária, tu falou da década de 70, eu sempre ouvi falar isso, eu também trabalho com consultor de empresas desde a década de 70, e eu sempre que eu ouço falar em reforma tributária, eu sempre vejo projetos do governo, é uma coisa meio apartidária, sempre para aumentar impostos, né? E nunca para reduzir impostos, para enxugar a máquina tributária no Brasil. Te dar um exemplo assim bem claro, no resto dos países, desenvolvidos, se gasta 25 horas por ano para tratar as questões tributárias nas empresas. No Brasil são 120 horas por ano que o empresário gasta. Eu que sou contador, economista, há bastante tempo trabalho nessa área, eu acho a coisa muito complexa. Imagina para o empresário que está preocupado com o seu negócio e fazer ele se tornar perene, rentável e está preocupado, despendendo uma carga imensa na tratar de tributos. Tá? Eu entendo que a reforma tributária é vital, só que também entendo que ela tem que ser trabalhada junto com uma reforma administrativa. Porque aqui nem na nossa casa, se nós não tivermos um controle dos gastos, nós jamais teremos uma economia saudável. Então, nós precisamos muito, ao lado da reforma tributária, discutir muito a reforma administrativa, enxugar o tamanho do Estado. Tá? Quando eu ouço o pessoal de esquerda falar em aumentar o tamanho do Estado, eu fico arrepiado. Porque em todo o mundo, em todos os estados centralizadores, e que for assim, na linha da privatização, da estatização, eles faliram. Por quê? Porque não existe empresas saudáveis sendo administradas por políticos. O que faz uma empresa valer, ter sucesso, é a competência do seu executivo. Então, quando eu ouço falar em reforma tributária, eu sempre acho que é necessário, é vital para o Brasil, ao lado, concomitante, a uma reforma administrativa, que eles consigam enxugar um pouco o tamanho do Estado. E quando eu falo em Estado, não é no Executivo. O Executivo faz o que pode. É muito no Legislativo e principalmente no Judiciário. Nosso Judiciário é o judiciário mais caro do mundo e o mais ineficiente. Bom, é a mesma coisa que dizer o seguinte, essa questão que tu coloca de reforma do Estado, primeiro, a minha visão, eu acho que tu concorda, primeiro eu tenho que fazer qual é o tamanho do Estado que nós queremos. Quer dizer, por exemplo, assim, tu compra um kitnet. Tu vai comprar um kitnet, o custo de manutenção do kitnet é um X. Agora, se tu compra um casarão, um palacete, qual será a diferença? Muito maior, ou seja, nós temos que ver qual é o tamanho que nós temos do Estado para, a partir dali, então, financiar a manutenção daquele Estado. E é muito importante isso que tu colocaste, Celso, porque nós estamos com um presidente da República que eu, assim, olha, sinceramente, não é tomar lado do presidente atual, mas pela primeira vez tem um viés de liberdade econômica e de redução do tamanho do Estado. Tanto é que na semana passada ele disse, olha, nós queremos que o Estado não atrapalhe vocês, não atrapalhe a população. E é isso que nós queremos do Estado. Esse é um começo, né? Exatamente. O que acontece? Eu concordo contigo também, eu acho que nós estamos vivendo um governo extremamente liberal
E liberal sem esquecer do social, porque as pessoas confundem um pouco. Quando tu fala em liberdade econômica, o pessoal acha que está falando de direita. Não é isso. Na verdade, uma economia desenvolvida, ela se volta em favor de toda a população. Gera riqueza. O que é a questão é um retorno positivo. É o famoso que a gente fala em economia, tu é economista, o famoso ganha-ganha. Na hora que eu tenho uma economia saudável, com liberdade, com regras estabelecidas, respeitando os contratos, eu tenho uma sociedade mais justa. O que acontece hoje a nível tributário, tá? É injusto, por exemplo, se falar em reforma tributária sem mexer, por exemplo, no imposto de renda. Eu tenho um exemplo bem singelo. Eu tenho uma empresa que eu dou consultoria na Serra aqui, que aconteceu um fato engraçado. Eu cheguei lá, uma reunião lá com a equipe de executivo, e uma das funcionárias disse: Celso, eu ganhei um aumento de R$500 e sobrou R$100 para mim. O resto tudo foi impostos, porque ela mudou de tabela. A tabela do imposto de renda na fonte não é corrigida desde 2015. Então, o assalariado paga mais imposto. Aí, quando eu ouço a esquerda falar em tributação lucro e dividendo, tributação patrimônio, isso é um absurdo. Na verdade, o que nós temos que trabalhar é um imposto mais enxuto, mais claro, assim, que seja mais facilmente entendível por toda a sociedade, porque nós possamos ter uma economia totalmente voltada para a economia e não para cuidar de impostos. Sabe que essa questão da tributação, claro, também com essas palestras que a gente consegue conversar com os empresários e tal, há muitos executivos que estão começando, eles perguntam assim, mas por que essa carga tributária no Brasil chegou a tanto? E aí tu vai lá na história econômica, né? Por exemplo, assim, um dos grandes, famosos economistas do século passado é Joseph Schumpeter. E ele dizia o seguinte, lá a partir da década de 20 e 30, que jamais se imaginaria, Schumpeter dizia isso, um dos grandes, famosos economistas do mundo inteiro, jamais se imaginaria que um Estado pudesse arrecadar ou tirar da sociedade mais do que 5% do PIB. Veja bem, hoje nós estamos em 34%, a média de 34% do Brasil. Quer dizer, claro, ninguém imagina, realmente 5% não dá para... O problema é o tamanho do Estado que se tem e exatamente as injustiças fiscais que existem nesse contexto todo, né? Te dar um exemplo assim, ó. Nós temos no judiciário, e pelo amor de Deus, eu respeito todos os juízes que fizeram concurso com a sua competência, mas o juiz ganha um salário em média de 20 a 30 mil reais por mês. E ele ganha 60, 70 mil de adicionais, que não são tributados. Então, é uma justiça fiscal muito grande. Então, 60%, 70% do rendimento de um juiz ou de um deputado, por exemplo, não é tributado, porque são ajudas de custo. A legislação do imposto de renda não alcança esse tipo de rendimento. Enquanto que o assalariado, qualquer aumento que ele tem, ou o empresário, qualquer aumento que ele tem, ele é tributado. Então, existe dois países, dois Brasil, da economia privada e da economia pública. E quem paga somos nós. Às vezes eu ouço coisas tipo, fulano é isso, fulano é aquilo, ganha isso, que bom que ele ganha. Não, quem paga somos nós, estamos trabalhando. O empresário, o trabalhador, o consultor, o profissional liberal, ele que está pagando manter essa máquina. Então, enquanto eu não enxugar essa máquina, e eu me preocupo muito, que sempre que se fala em reforma tributária no Brasil, se fala em aumentar impostos. E isso é muito complicado, e além de ser muito complexo. Eu tive 2 exemplos recentes. Minha empresa assessorou uma empresa que veio da Espanha para o Brasil, uma concessionária, e assessoramos, um tempo atrás, uma empresa que veio da Argentina, uma fábrica. Quando eu fui explicar para os profissionais, para os empresários, para os contadores deles, tanto da Espanha como da Argentina, como é que é a legislação fiscal no Brasil, disseram assim, vocês são loucos. Vocês são loucos. Como é que os contadores, tributaristas, advogados, empresários conseguem trabalhar com esse emaranhado de legislações? Eu digo, olha, é o nosso país. Então nós precisamos ter uma reforma tributária assim, enxugando a legislação, sendo mais justa fiscalmente, e daí esquecer estatização, essas coisas nunca deram certo em lugar nenhum do mundo. A Rússia, que viveu uma ditadura violenta lá, a gente sabe, no tempo do Stalin, o Stalin acho que matou mais gente do que o próprio Hitler, não sei, não tem bem esse dado, mas matou muita gente. A Rússia caiu de podre. Concorrência entre eles, A Rússia caiu de podre, por quê? Porque o Estado, por si só, ele não consegue se manter. O Estado foi criado, tu que é economista, um historiador, lá em Atenas, quando se criou lá, a gente foi estudar a história da economia, porque para que o Estado pudesse arrecadar dinheiro e se manter, porque lá não tinha o rei, que era os outros cidades da Grécia, era o rei que era o dono da cidade. Lá, a Atenas não tinha, era uma democracia. Só que de lá para cá, a coisa ficou tão volumosa, como tu acabou de falar, que é absurdo, nós 35% do nosso PIB para pagar uma máquina que normalmente é ineficiente. Na verdade é o seguinte, assim, hoje nós temos o exemplo, por exemplo, dos combustíveis.
Se tivesse um outro presidente de um outro viés ideológico, com certeza não teria havido isso. Quer dizer, a crise é mundial, ela afetou muito pesadamente o Brasil, por quê? Por a questão toda aquela da administração da Covid, e com o alerta feito pelo presidente. A economia veio depois. Depois chegou, tá? E agora querem acusar o presidente. Mesmo assim, né, o Celso, mesmo assim o presidente teve uma assessoria, tem um camarada lá chamado Paulo Guedes, que é um grande condutor, tem uma visão extraordinária, um economista que nos orgulha muito, né, porque tem essa visão, e em função disto aí, o Brasil está navegando em mares mais tranquilos, ao contrário do resto do mundo. Tanto é verdade que o Fundo Monetário Internacional, na semana passada, citou dois países que deverão ser os únicos a não ter recessão econômica. Brasil, em primeiro lugar, e o México. Né? Fundo Monetário Internacional, não foi ninguém ligado ao governo, não, Fundo Monetário Internacional. E isso realmente é o reflexo do que está acontecendo aqui. Quer dizer, se nós tiver, como tu salientaste muito bem, uma reforma tributária que realmente deixe de ser extrativista, tirar da sociedade para manter um Estado que é um Estado incompetente, um Estado grande, realmente esse país vai ser uma coisa sensacional daqui a uns anos. E sabe que é uma coisa engraçada, tu falaste agora do comparativo a nível mundial, né? Nós vivemos dentro de um universo total. Eu vejo, ouço também, eu tenho a minha opção partidária, política, sempre tive, até eu brinco, né? Eu não precisaria votar agora, porque eu não pareço, mas eu tenho mais de 70 anos, né? Nós dois. Mas eu votar, como exercer meu direito de cidadão. E quando eu vejo toda a América Latina uma preocupação, América do Sul, o esquerdismo, e todos os países que elegeram presidente esquerdista estão totalmente enrolados. O Chile, que era um país exemplo, que sempre foi um país exemplo, hoje está atolado lá. Então o presidente esquerdista que foi eleito lá está com pouco mais de 30% de aprovação. Quer dizer, uma coisa é o discurso, outra coisa é a prática. É muito fácil pregar coisas que não vão ser cumpridas. Então, eu sou um liberal por convicção, acho que o Estado tem que ser muito enxuto, tá? Respeitando cada funcionário público que passou, que estudou no concurso, acabar com os penduricalhos, né? Diminuir o tamanho do Estado, porque a gente pode ter uma reforma tributária enxuta, que seja assim muito, que facilite o empresariado e o trabalhador. Eu fico assim, às vezes, nas minhas andanças pela vida, quando eu vejo assim o sindicato, quanto empregador. Se não existe empregador, não existe emprego. Se não existe emprego, não existe renda. Eu acho que as duas categorias, trabalhadores e empresários, deveriam se unir para brigar por uma reforma tributária justa, clara e transparente. Na verdade, essas questões aí, né, Celso? Por exemplo, outro dia eu vi uma entrevista, faz uns 2, 3 anos, da Lamborghini, o dono da Lamborghini, o cara tinha 92 anos já não sei se, certamente ele está por aí ainda. Ele deu uma entrevista para a Record News há uns 3 ou 4 anos. Ele trouxe um investimento para Joinville, ali, a Itajaí, Joinville, em Santa Catarina. Aí perguntaram para ele sobre investimento, tal. Foi uma entrevista maravilhosa, não sei por que não deu repercussão. E ele dizendo assim que o problema do Brasil, Santa Catarina foi o melhor estado que ele viu do ponto de vista de atração de investimento, mas que ele dizia que o Brasil tinha 2 grandes problemas. E olha lá o que ele acertou na mosca, no fígado. Em primeiro lugar, a insegurança jurídica. Tá? Aqui no Brasil, quem está patrocinando a insegurança jurídica é exatamente o polo fundamental do aspecto jurisdicional de um país, que é o Supremo Tribunal Federal. Não há outro órgão que espalhe tanta insegurança jurídica e seja militante hoje de um partido do que a Suprema Corte de um país. Imagina os Estados Unidos sofrer, jamais poderíamos imaginar isso. Agora o Brasil está nisso aí, insegurança jurídica. E a questão da insegurança pública. Ele disse o seguinte, o presidente da Lamborghini, que é o que concorre lá com não me lembro o nome daquele concorrente dele principal. Mas o que ele quis dizer com isso? Que a insegurança jurídica é uma coisa e a insegurança pública é outra. Ele diz que o grande problema de trazer executivos para cá, das grandes multinacionais, é que eles não querem arriscar a vida da família. Veja bem, a insegurança pública. A insegurança pública é um fator, né? Tem alguns exemplos que estão melhorando. O Rio Grande do Sul, de uma maneira, acho que melhorou um pouco, pelo menos os indicadores. E a insegurança jurídica, o Brasil, é o único país que os juízes da Suprema Corte, eles dão palestras. Isso é um absurdo, né? Eles contra o país, juízes. Contra o país, né? Contra o país. Eles vão para o exterior falar contra o país. Então, isso é um absurdo. E eu nunca vi também, em segurança jurídica, uma pessoa que é ofendida, ela julgar
e mandar prender quem o ofendeu. Ele tinha que, no mínimo, se declarar incompetente para julgar. Ele estava envolvido emocionalmente no processo. Então, infelizmente, o nosso Supremo Tribunal Federal, que é a corte máxima nossa, se emaranhou numa questão política que não sei o que vai acontecer com isso. Hoje a gente não tem a menor segurança jurídica no país, eu concordo contigo, isso é em todos os níveis. Perfeitamente. Celso, obrigado pela tua presença aqui, bons negócios, né? E até uma vez você vem mais seguido, eu sei que as coisas nem sempre conseguem encaixar a agenda, né? Na verdade, tem uma empresa, né, que é a Metro, parceira tua de muito tempo, Metro Consultoria, e a gente está com uma demanda bastante grande e isso é bom para nós e até me leva bastante para o interior e para outros estados, mas estamos trabalhando e quando quiser me convidar eu estou à tua disposição. Muito bem. Um grande abraço, então, uma boa semana. Para ti também. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Bom, o programa tem centrado muito o assunto aqui, dizendo respeito à questão de Porto Alegre. Essa transformação que Porto Alegre está tendo na área turística, na área de infraestrutura, recuperando o centro histórico da cidade, e isso traz, evidentemente, que uma atração por novos investimentos e reinvestimentos daqueles que já estão por aí. Bom, essa questão da construção civil, ela precisa ser analisada em muitos aspectos. Um deles diz respeito à incidência de tributos sobre o processo da construção civil. E ninguém melhor do que o Dr. Gustavo Bernardi para nos falar a respeito desse assunto. Dr. Gustavo Bernardi, incidência de tributos na construção. Que assunto bom, hein? Pois é. É um assunto bom, mas é um assunto muito complexo. O que está acontecendo, Silvio? A gente tem percebido, né, que em razão da valorização dos imóveis e principalmente da valorização dos imóveis novos, daquelas pessoas que se dedicam a comprar terrenos, construir casas e revender, né? Os municípios têm modificado bastante a regra tributária com relação a isso, né? Alguns evoluindo até do ponto de vista de tornar menos burocrático o processo, mas na grande maioria dos casos aumentando a incidência ou da alíquota ou da forma de cálculo, da base de cálculo da incidência. E de regra é o seguinte, Silvio, se você compra um imóvel, um terreno e vai construir uma casa, você tem que pensar que você vai ter 3 tributos básicos, né? Um que é um tributo municipal chamado ISS, que é um imposto sobre serviço, que envolve todos os serviços que são realizados para a construção daquela casa. Outro chamado INSS, né? Que você paga ao final da construção, quando você vai regularizar o habite desta casa. E, por fim, um outro tributo chamado Imposto de Renda sobre o ganho de capital, que incide quando você vende esta casa, né? Então, esses impostos, eles são pagos, eles são carregados em cima do construtor, quando ele vai regularizar o seu imóvel e quando ele vai vender o seu imóvel. Basicamente, a gente tem um ISS em torno de 4% a 6%, nós temos
o INSS, que pode chegar até 20% sobre o valor da obra, se essa obra tiver mais do que 300 cubos, e nós temos o imposto de renda sobre o ganho de capital, que é 15% sobre o ganho de capital, que é aquela diferença entre o que ele gastou para comprar o terreno, o que ele gastou para construir o imóvel e a venda que ele fez, né? O que as pessoas precisam saber é que existem diversas formas de você reduzir essa carga tributária. Por exemplo, com relação ao ISS, que é o tributo municipal. Se você guardar todas as notas fiscais de serviço daquela obra, ou seja, cujo endereçamento do serviço seja aquela obra e cujo destinatário daquele serviço seja naquele município, você vai descontar 100% desse imposto anteriormente recolhido. O INSS é a mesma coisa. Se você cobrar do seu empreiteiro, do construtor, daquela pessoa que vai construir a casa, a obra, todos os relatórios de pagamento de INSS que esse camarada fez para os funcionários dele, você vai deduzir do imposto a pagar lá no final. E, por fim, o imposto de renda de ganho de capital, você tem formas de reduzir dependendo de como você vai escriturar a construção da casa. Hoje eu preciso compreender que construir uma casa em nome da pessoa física e vender em nome da pessoa física, você vai ter a maior carga tributária. Se você constituir um CNPJ, se você constituir uma empresa dedicada, constituir uma empresa dedicada a construir aquela casa, você vai ter uma grande redução do imposto de renda da pessoa jurídica, né? Podendo chegar a meros 6,2%, 6,1% do imposto a pagar. O que eu quero dizer com isso, Silvio, que construir um imóvel para revender não é só pensar no ganho entre o valor que tu está gastando para comprar o terreno e construir e o valor que tu estás vendendo. Você tem que pensar na carga tributária que incide sobre aquela construção. Essa carga tributária pode chegar a 25% sobre o valor de venda deste imóvel. Portanto, é muito importante que você planeje a sua construção e execute a sua construção da forma mais econômica possível do ponto de vista tributário. E há soluções para isso, Silvio. É preciso ter um planejamento tributário, né? Precisa ter um planejamento da construção, um planejamento tributário, um planejamento econômico, né? Para que você possa melhor dimensionar esse investimento e obter o melhor retorno dele. Costumo dizer que construção civil é um dos melhores retornos das atividades industriais que a gente conhece, né? Principalmente neste momento em que o produto final, ou seja, o imóvel novo, está valendo muito, né? Porém, não é incomum a gente ver construtoras quebrarem, empreendedores não terem resultado econômico porque tiveram ou um mau planejamento tributário anterior ou uma péssima administração daquela obra. Você precisa ficar atento que é uma atividade econômica, existe incidência de tributos, existem riscos trabalhistas, previdenciários e fiscais, e você tem que se preparar para isso. Já tem uma expressão que está muito comum aqui no Brasil, que diz que o Brasil não é para amadores, né? E fazer um investimento desses na área, principalmente na área da indústria da construção civil, exige exatamente profissionalismo. Claro, eu me recordo muito, meu pai era uma pessoa muito dedicada a construir e vender, né? E eu me lembro que era tudo meio assim no papel do pão, era, né? Não tinha nada, né? E ganhava dinheiro naquela época, né? Tirava o lápis daqui, fazia aqui está isso aí. Comprava por 10, vendia por 20, etc. Hoje em dia não é mais assim, né? Verdade. Hoje nós temos obras aqui em Porto Alegre que sofrem 2, 3 fiscalizações semanais, né? Então você não tem mais como esconder, né? Se esconder do fisco, né? Então é melhor você se preparar para o fisco. Na verdade, os governos, eles ajudam quando eles facilitam e reduzem essas cargas tributárias, né? Essa incidência tributária. Nessa semana, o presidente Jair Bolsonaro falou a respeito da incidência de tributos e até citou um exemplo que está correndo aí o país inteiro, que é uma coisa inexplicável, né? Só um banheiro, a liberação, o habite de um banheiro numa determinada residência tem 42 itens
né? Para serem... E nós aqui nem falamos sobre isso, que são os itens de fiscalização de uma obra. Né? Exatamente. Então, assim, digamos, a dificuldade, porque o burocrata precisa mostrar que ele tem importância, né? Esse é o problema no país, um país assim estatizante, um país que tem esse viés de fiscalização, de submissão. Tu é assim, Platão já dizia, né, que no tempo platônico de Platão, que foi discípulo de Sócrates, o Estado, o indivíduo era absorvido pelo Estado, né? Aí Aristóteles já deu uma mexidinha lá e tal, não, o indivíduo é subordinado. Nós não queremos nem ser absorvidos e nem subordinados do Estado. Esta reforma que o presidente Bolsonaro está fazendo no Brasil, exatamente para nos libertar dessas amarras do Estado. Um país, para ser democrático e se desenvolver e ser uma grande nação, precisa também passar por isso. Eu vou só te dar um dado. Nós estamos agora, em razão de uma ação civil pública várias, né, contra os municípios do litoral, impedidos. Não há o registro de conclusão de obras no litoral inteiro, né? E veja, eu estava fazendo uma análise ontem de quando há uma perspectiva de solucionar isto, não vai ser ainda antes deste verão, né? Então nós vamos ter diversos, centenas de empreendimentos sendo concluídos para este verão, que iriam ser comercializados este verão no litoral, sem licenciamento. Né? Que coisa. Claro que ali é uma questão com relação ao esgoto do litoral e tal, enfim, e eu não tiro a razão de que essas questões são preocupantes, mas veja o impacto econômico que isso vai produzir, numa região que é essencialmente de evolução imobiliária. Perfeito. Doutor Gustavo Bernardi, obrigado pela sua presença. Uma bela semana de trabalho para o senhor, para a família, para o seu escritório. E até a próxima entrevista. Muito obrigado, Silvio. É você, telespectador, muito obrigado pela fidelidade. 22 anos no ar aqui o programa. Muito obrigado por essa fidelidade, né? E pela confiança neste programa que traz assuntos como esse para você ter um bom caminho, para você andar profissionalmente bem e, sobretudo, acertar nas suas decisões. Uma bela semana de trabalho e até a semana que vem. Até lá.